how beautiful to sing together. Que lindo podemos cantar juntos um louvor ao Senhor. 2,600 years ago, Há quase 3.000 anos, the world's great a Babilônia era a maior superpotência do mundo. historian described the walls O antigo historiador registrou que os muros ao redor da cidade da Babilônia 300 feet thick tinham mais de 90 metros 300 de altura and 80 feet. e 25 metros de espessura. Nenhuma outra cidade supera sua magnificência, ele escreveu. In its day, Babylon was the world's center Naquela época, a Babilônia era o centro mundial do conhecimento, da filosofia e das leis. might, Seu poderio militar era inigualável. shattered the power of Egypt, Ela abalou o poder do Egito. looted the Assyrians, Babilônia invadiu, incendiou e saqueou Nínive, easily conquered a capital da Síria. Com facilidade conquistou Jerusalém e levou cativo os melhores e mais inteligentes filhos de Israel para servir ao rei Nabucodonosor. one of these captives. Um desses prisioneiros foi um jovem chamado Daniel. Many scholars believe that Daniel was between 12 Muitos estudiosos acreditam que Daniel tinha entre 12 e 17 anos quando foi levado. Pensem nisso, queridos portadores do sacerdócio arônico. very likely Daniel provavelmente tinha a idade de vocês, quando foi levado para a corte do rei educated com o propósito de ser educado no idioma, nas leis, na religião e na ciência da Babilônia secular. Can you imagine, my young brothers, Podem imaginar, meus jovens irmãos, como vocês se sentiriam se fossem arrancados de sua casa, forçados a marchar 800 quilômetros até uma cidade desconhecida e doutrinados na religião de seus inimigos? Daniel had been raised as a follower of Jehovah, Daniel foi criado como seguidor de Jeová. believed in, Ele acreditava worshipped no Deus de Abraão, Isaac. Isaque e Jacó e o adorava. Had studied the words of the prophets, Estudou as palavras dos profetas e sabia da interação de Deus com os homens. Mas agora, em uma tenra idade, ele era um estudante prisioneiro na Babilônia. pressure on him must have been A pressão sobre ele deve ter sido imensa para que abandonasse suas antigas crenças e adotasse as da Babilônia. true to his faith. Todavia, ele permaneceu fiel à sua fé, tanto em preceitos quanto em ações. Many of you know what it and how it feels to defend Muitos de vocês sabem como é defender uma verdade impopular. in the internet slogan Na linguagem da internet, é muito comum about getting alguém ser queimado those who disagree with. por aqueles que discordam de nós. But Daniel wasn't just risking public ridicule. Mas Daniel não corria apenas o risco de ser ridicularizado em público. Challenged the Na Babilônia, aqueles que desafiavam as autoridades religiosas compreendiam o que significava, tanto figurativa quanto literalmente, to be flamed. ser queimados. Just ask Daniel's Basta perguntarmos aos amigos de Daniel, a Sadraque, Mesaque e Abednego. I don't know if it was easy for Daniel to be a believer. Não sei se era fácil para Daniel ser fiel a Deus em um ambiente como aquele. Some people are blessed with a believing heart. Algumas pessoas são abençoadas com um coração fiel. Para elas, a fidelidade parece vir como um dom do céu. I imagine that Daniel Mas imagino que Daniel era, como muitos de nós, for our test. que temos de nos esforçar para obter um testemunho. Confident that Daniel spent Estou certo de que Daniel passou várias horas de joelhos, orando, laying his questions depositando suas dúvidas e seus temores no altar da fé, upon the Lord. aguardando no Senhor para obter compreensão e sabedoria. The Lord did bless Daniel. E o Senhor de fato o abençoou. Challenged and ready. Embora sua fé tenha sido desafiada e ridicularizada, ele permaneceu fiel ao que sabia, por experiência própria, ser correto. Daniel believed. Daniel did not. Daniel acreditava. Daniel não duvidava. And then one night, E, certa noite, Nebuchadnezzar had o rei Nabucodonosor teve um sonho que lhe perturbou a mente. assembled his team of scholars Ele reuniu sua equipe de eruditos e conselheiros e ordenou que lhe descrevessem o sonho e também revelassem seu significado. Of course they could not. É óbvio
que não conseguiram. Ninguém é capaz de fazer o que pedes, protestaram. Porém, isso só fez com que Nabucodonosor ficasse mais furioso e ele ordenou que todos os sábios, magos, astrólogos e conselheiros fossem despedaçados, inclusive Daniel e os outros estudantes de Israel. Aqueles que estão familiarizados com o livro de Daniel sabem o que aconteceu em seguida. Daniel pediu um pouco mais de tempo a Nabucodonosor e ele e seus fiéis companheiros buscaram a fonte de sua fé e força moral. Oraram a Deus e pediram ajuda divina naquele momento crucial na vida deles. E então foi revelado o segredo a Daniel numa visão. Daniel, o jovem de uma nação vassala, que havia sido tiranizada e perseguida por ter uma religião estranha, apresentou-se diante do rei e revelou-lhe o sonho e sua interpretação. Daquele dia em diante, como resultado direto de sua fé em Deus, Daniel tornou-se um conselheiro de confiança do rei, célebre em toda a Babilônia por sua sabedoria. O rapaz que acreditava em Deus e vivia sua fé tornara-se um homem de Deus, um profeta, um príncipe de retidão. Somos como Daniel. A todos nós que portamos o santo sacerdócio de Deus, pergunto: somos como Daniel? Permanecemos fiéis a Deus? Praticamos o que pregamos? Ou somos apenas cristãos dominicais? Nossos atos cotidianos refletem com clareza o que clamamos acreditar? Ajudamos os pobres e necessitados, e os doentes e os aflitos? Apenas pregamos a palavra ou entusiasticamente fazemos o trabalho? Irmãos, recebemos muito. A divina verdade do Evangelho de Jesus Cristo nos foi ensinada. A autoridade do sacerdócio foi confiada a nós, a fim de ajudar nosso próximo a edificar o reino de Deus na terra. Vivemos em uma época de grande derramamento de poder espiritual. Temos a plenitude da verdade. Temos as chaves do sacerdócio para selar na terra e no céu. Escrituras sagradas e ensinamentos de profetas e apóstolos vivos estão disponíveis como jamais estiveram. Queridos amigos, não tratemos dessas coisas levianamente. Com tais bênçãos e privilégios, vêm grandes responsabilidades e obrigações. Vivamos à altura deles. A antiga cidade da Babilônia está em ruínas. Seu esplendor há muito se foi. Mas o lado mundano e mau da Babilônia permanece. Cabe a nós sermos fiéis em um mundo de descrença. Temos o desafio de praticar diariamente os princípios do Evangelho restaurado de Jesus Cristo e permanecer fiéis aos mandamentos de Deus. Teremos de permanecer calmos durante a pressão de colegas, não nos deixar impressionar pelas tendências populares, nem por falsos profetas, não importa de onde venham. Não atentar para a ridicularização do ímpio. E precisamos resistir às tentações do maligno e vencer nossa própria preguiça. Pensem nisso. Não teria sido muito mais fácil para Daniel se ele simplesmente aceitasse os preceitos da Babilônia? Ele poderia ter deixado de lado o restrito código de conduta que Deus dera aos filhos de Israel.
Poderia ter se banqueteado com os requintados alimentos fornecidos pelo rei e deleitado-se com os prazeres mundanos do homem natural. Ele teria evitado a ridicularização, teria sido popular, teria sido aceito. Sua trajetória teria sido muito menos complicada. Isso é claro, até o dia em que o rei exigisse uma interpretação para o seu sonho. Então Daniel teria descoberto que ele, assim como os demais sábios da Babilônia, perdera a conexão com a verdadeira fonte de luz e sabedoria. Daniel passou em seu teste. O nosso continua. Satanás, nosso adversário, deseja que falhemos. Ele espalha mentiras como parte de sua tentativa de destruir nossa crença. Ele sorrateiramente sugere que aquele que duvida, o cínico, é sofisticado e inteligente, enquanto que aqueles que têm fé em Deus e em seus milagres são ingênuos, cegos ou desmiolados. Ele afirmará que é descolado duvidar dos dons espirituais e dos ensinamentos dos profetas verdadeiros. Espero poder ajudar todos a entender este simples fato. Nós cremos em Deus devido às coisas que conhecemos em nossa mente e em nosso coração, não devido às coisas que não sabemos. Nossas experiências espirituais são às vezes tão sagradas para que as expliquemos em termos mundanos. Mas isso não significa que não sejam reais. O Pai Celestial preparou um banquete espiritual para seus filhos, oferecendo todos os tipos inimagináveis de alimentos requintados, e ainda assim, em vez de desfrutarem esses dons espirituais, os cínicos contentam-se em observar de longe, bebendo de sua taça de ceticismo, dúvida e desrespeito. Por que alguém passaria pela vida satisfeito com a luz da vela de seu próprio entendimento, quando, se buscando nosso Pai Celestial, pudessem vivenciar o brilhante sol do conhecimento espiritual que lhes expandiria a mente com sabedoria e lhes preencheria a alma com alegria? Quando vocês e eu falamos às pessoas sobre fé e crença, frequentemente não ouvimos: como eu gostaria de acreditar assim como você. Implícita em tal declaração encontra-se outro dos engodos de Satanás, o de que a crença está disponível a algumas pessoas, mas não a outras. Não existe magia em acreditar, mas querer acreditar é o primeiro passo necessário. Deus não faz acepção de pessoas. Ele é nosso Pai. E Ele quer conversar com você. No entanto, isso exige um pouco de curiosidade científica. Um experimento com a palavra de Deus e o exercício de uma partícula de fé. Também é preciso ter um pouco de humildade. Requer um coração e uma mente abertos. Requer uma busca no sentido completo da palavra. E talvez a parte mais difícil de todas, requer ser paciente e esperar no Senhor. Se não nos esforçarmos para crer, seremos como um homem que desliga um holofote e depois culpa esse holofote por não emitir nenhuma luz. Recentemente fiquei surpreso e triste ao ouvir que um portador do sacerdócio arônico sentia-se orgulhoso pelo fato de ter se distanciado de Deus. Ele disse: se Deus se revelar a mim, então vou acreditar.
Até que isso aconteça, vou encontrar a verdade confiando em meu próprio entendimento e intelecto para iluminar meu caminho. Não conheço o coração desse rapaz, mas não pude deixar de sentir muito por ele. Tão facilmente ele rejeitou os dons que Deus lhe ofertava. Esse rapaz desligou o holofote para em seguida mostrar-se orgulhoso de sua própria brilhante observação de que não havia luz. Infelizmente, esse tipo de atitude parece ser bem popular em nossos dias. Colocando o fardo da prova em Deus, os homens pensam que podem desculpar-se por não levarem a sério os mandamentos de Deus e por não serem responsáveis por seu relacionamento com o Pai Celestial. Irmãos, deixe-me ser claro. Não há nada nobre ou impressionante em ser cínico. É fácil ser cínico. Qualquer um consegue. É a vida fiel que requer força moral, dedicação e coragem. Aqueles que permanecem firmes são muito mais impressionantes do que aqueles que cedem à dúvida quando surgem questões ou preocupações misteriosas. Mas não devemos nos surpreender que a fé não seja valorizada pela sociedade. O mundo tem uma longa história de rejeição àquilo que ele não compreende. E ele tem uma dificuldade especial para entender o que não pode ver. Mas apenas porque não podemos ver algo com os olhos físicos, não significa que tal coisa não exista. Na verdade, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõem nossos livros didáticos, revistas científicas e filosofias seculares. O universo está repleto de profundas e surpreendentes maravilhas, coisas que só podem ser compreendidas por meio de olhos espirituais. Quando escolhemos acreditar, exercer fé para o arrependimento e seguir nosso Salvador Jesus Cristo, abrimos nossos olhos espirituais para esplendores que mal imaginamos existir. Assim, nossa fé e nossa crença se tornarão mais fortes e enxergaremos ainda mais. Irmãos, testifico que mesmo nos momentos mais difíceis, o Salvador lhes dirá, assim como disse a um pai ansioso em uma tumultuada rua na Galileia: não temas, crê somente. Podemos escolher acreditar, pois quando cremos, descobrimos o surgir da luz, descobrimos a verdade e encontramos paz. Devido à nossa crença, jamais teremos fome nem sede. Os dons da graça de Deus permitirão que permaneçamos fiéis e preencherão nossa alma como uma fonte de água que salte para a vida eterna. Experimentaremos uma alegria verdadeira e duradoura. Portanto, queridos amigos, meus amados irmãos no sacerdócio de Deus, qualquer que seja a sua idade agora, tenham coragem para acreditar. Não temam, creiam somente. Sejam como Daniel. Oro para que cada um de nós, jovem e idoso, encontre força e coragem renovadas e um desejo de acreditar. No sagrado nome de nosso Mestre, no nome de Jesus Cristo. Amém.